Cara, Chernobyl. Heróis do inferno nuclear. Vai tomar. Алло, Иванка, значит, вы выезжаете в Припять? Алло, да, я слышу. На атомную станцию выезжаете, там третий, четвертый блок Nossa. Na noite de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl foi pelos ares. Até hoje, esse é o maior desastre nuclear da história da humanidade. É um pesadelo que trouxe para a luz aquilo que era invisível, os perigos da radioatividade. Mas também é um pesadelo que trouxe para a luz a história de heróis que abdicaram de tudo para impedir algo muito maior. Chernobyl é muito mais do que um meme, muito mais do que uma expressão engraçada na boca dos mais jovens. Perto ali de 100 pessoas morreram da pior maneira possível por causa da radiação. Outras 9.000 podem ter morrido de câncer nas últimas décadas, pelo mesmo motivo. Cerca de 500 mil de pessoas trabalhou de alguma forma para lidar com o resultado da catástrofe de Chernobyl. Seria impossível contar a história de todos esses heróis. Então a gente separou aqui 3 histórias daqueles dias. São 3 heróis que o mundo nunca deve esquecer. Doideira isso, né, velho? Fala pessoal, Peter aqui. Bom, um teste mal executado no pior Ficou bom, momento. morcego? Uma imensa burocracia para lidar com o resultado desses erros. Um sistema onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Uma força primordial do universo que o homem tenta conter. A combinação de todos esses elementos resultou num inferno nuclear que ficou conhecido como Chernobyl. O objetivo desse vídeo não é apontar os culpados. Já está tudo muito bem documentado. Boa parte dos responsáveis já pagou um preço bem alto pelo erro, seja na justiça dos homens, seja na justiça divina. Uma zona de exclusão cerca Chernobyl hoje. São 30 quilômetros quadrados onde ninguém pode entrar sem autorização. São 2 cidades abandonadas. Foram mais de 100 mil pessoas que precisaram ser evacuadas. Todas as histórias que a gente vai contar hoje são de moradores, são de pessoas que de alguma forma estavam lá na cadeira do diabo, tentando impedir algo. Não tem ninguém pior. morando lá, mano. Nem todos os nossos personagens sobreviveram, mas foi o esforço deles e de muitos outros que impediu a devastação da Europa. Esse vídeo é a história dessas pessoas. Esse é o caso real do desastre de Chernobyl. E se você gosta de vídeos como esse aqui, que são casos reais, só que contados sob a perspectiva de pessoas, histórias como você nunca ouviu, Sim. se inscreve nesse canal. Eu tenho certeza que você não vai encontrar outro canal como esse aqui. Não vai. Existem sim canais que contam história, contam relatos, mas não na perspectiva de pessoas, como a gente traz pra vocês. A gente realmente quer trazer uma coisa diferente. E a gente faz isso com muito carinho, com muito estudo. Esses vídeos dão muito trabalho, mas saber que vocês estão gostando e estão se inscrevendo nesse canal, que é um projeto novo da gente, do nosso grupo. É uma Legal. satisfação gigante. Então se inscreve nesse canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E eu convido vocês também a maratonar os outros vídeos que a gente fez aqui no canal, que são muito poucos. A gente começou há pouco tempo. E obrigado por isso. Não volte. Foi isso que o Alexander Leletchenko escutou do médico no hospital improvisado de Pripyat. Leletchenko já tinha feito demais, já estava condenado, já tinha recebido uma dose de radiação muito maior do que o limite permitido pelo corpo humano. Ele não escutou a ordem. O Alexander Leletchenko saiu para fumar e fugiu do hospital. Ele voltou para continuar ajudando. Isso era parte dele. Isso era dever dele como engenheiro eletricista da usina nuclear. Talvez no mesmo momento em que o Leletchenko estava escapando, talvez ali do lado, o bombeiro Volodymyr Pravik tenha sentido a mesma vontade. Talvez Volodymyr Pravik tenha visto o outro indo embora e pensado a mesma coisa. Eu tenho que voltar, meu trabalho não acabou. Mas Volodymyr Pravik não tinha mais forças. O que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Feito até demais. Feito além do limite. E talvez, no mesmo momento, Alexei Ananenko estava afastado de tudo aquilo, refletindo sobre tudo aquilo, talvez aguardando o momento dele para abraçar a morte. Talvez apenas fazendo as malas para nunca mais voltar. Para entender o papel de todos esses personagens, a gente tem que recuar algumas horas no tempo. E vamos ter que entender um pouquinho de como funciona uma usina nuclear. O material radioativo no núcleo de uma usina sofre fissão nuclear. E essa fissão gera o calor que move as turbinas e gera energia. Basicamente, toda energia no planeta vem da mesma forma. Uma turbina que gira. Essa turbina pode girar pela força do vento, pode girar pela força das águas de uma represa, pode girar pelo calor gerado pela queima de carvão, Salve, ou pela Otávio, queima bom de dia, meu material mano. nuclear. Não tem mistério. Só que uma usina nuclear tem um detalhe adicional. Mesmo depois que você desliga o reator, uma parte do material continua queimando, continua gerando calor. Gerenciar a temperatura de um reator nuclear é muito mais complicado. É claro que ninguém quer trabalhar em cima de um barril de pólvora. É por isso que testes de segurança são realizados o tempo todo
em usinas nucleares. A função do teste é garantir que tudo vai dar certo em caso de acidente. Em Chernobyl, o teste causou acidente. Nossa, mano. Um teste em 1982 mostrou que tinha falha na usina. Essa falha foi corrigida. A usina foi testada de novo em 1984 e não deu certo. O mesmo teste foi repetido em 1985, mas não gerou relatório porque o equipamento de registro estava com defeito. Vai vendo? O mesmo teste foi programado para rodar em 1986. Em 26 de abril de 1986, para ser exato, foi quando absolutamente tudo deu errado. A ideia era simular o resfriamento do reator durante uma falha de energia. Tipo, se faltar luz geral, né, como é que a gente resfria um reator atômico? É uma ótima pergunta que precisa ser respondida. Sim. Só que tinha uma falha estrutural na usina de Chernobyl. O teste gerou um pico de energia absurda. A água utilizada para resfriar o reator virou vapor muito rápido, né, gerando uma explosão. A tampa de concreto do reator voou pelos ares. O incêndio do reator não foi apagado. A gente tinha ali uma cúpula da usina explodida, o reator exposto e queimando. As portas do inferno foram abertas e o Alexander Leletchenko estava lá, Tá na maluco. hora da explosão. A gente tem uma porra dessa aqui em Angra dos Reis, viado. Tem uma usina nuclear em Angra dos Reis, tá? Leletchenko, ele teve uma infância marcada por perdas, por escolhas. O pai dele escolheu ir embora, abandonando toda a família ao próprio destino. O jovem Leletchenko queria voar, queria ser piloto da Força Aérea Soviética. Ele foi dispensado da escola de preparação de pilotos porque a União Soviética estava reduzindo o contingente. Leletchenko passou a cursar a escola preparatória de pilotos de aviação civil. Não era o destino dele. A mãe dele adoeceu e faleceu. Leletchenko se viu forçado a abandonar o sonho dele e seguir uma carreira diferente. Uma carreira mais prática. Engenharia elétrica. Foi assim que o Alexander Leletchenko se formou entre os melhores no Instituto Politécnico de Kiev. Ele trabalhou em outras duas usinas termoelétricas e então decidiu. Ele escolheu ir para a usina nuclear de Chernobyl. Era 1975, 11 anos antes do acidente. Na ausência de uma figura paterna para guiar a criação dele, Leletchenko se tornou ele mesmo uma figura paterna. Ele adotou os novatos. Não, mais tempo. Tu morando em Paraty, tu tá ligado, pô, que tem uma usina nuclear em Angra dos Reis, pô. Isso aí é fato, né? Não é fofoca, não. Como um veterano em Chernobyl, ele cuidava dos novos funcionários com uma dedicação que nunca foi esquecida. Leletchenko se tornou o paizão que todos amavam no departamento de engenharia elétrica da usina. Ele era a combinação perfeita de experiência com acolhimento. Ele sempre tinha tempo para escutar os subordinados dele, do engenheiro júnior ao operador de solda. Ele desenrolava os problemas para os outros, de uma forma que ninguém saísse prejudicado. Fora da usina, esse calor humano continuava. Leletchenko ia para a floresta com a equipe para coletar frutas, para catar cogumelos. No dia da explosão, o Alexander Leletchenko estava de plantão. Imediatamente, ele entendeu que tinha um risco de reação em cadeia. Tinha o risco do hidrogênio disponível na usina vazar e provocar uma explosão ainda maior. E isso é algo que marcou demais o desastre de Chernobyl. Por pior que ele tenha sido, né, em todos os momentos houve o risco de piorar ainda mais. Leletchenko enxergou essa ameaça e entendeu o que precisava ser feito. Ele entrou na sala de controle do reator 4, antes dos bombeiros, antes das equipes de resgate, antes de tudo. O Alexander Leletchenko caminhou entre os escombros. Grandes pedaços de grafite contaminados enchiam o chão. Ele foi desviando de tudo, sem pensar em si próprio, sem pensar nos riscos. Ele desligou a válvula de fornecimento de hidrogênio, se segurando para não vomitar, se segurando para não desmaiar ali mesmo. Ele reuniu todas as suas forças para fazer o caminho de volta até os chuveiros de descontaminação. Então alguém avisou, ainda tinha outro fluxo de hidrogênio passando pelos canos em direção ao reator. Alguém teria que fechar outra válvula também. Ele poderia ter mandado um subordinado, ele poderia ter dado essa ordem. Ele era o chefe do setor, mas ele não fez. Leletchenko voltou para fechar mais uma válvula de hidrogênio. Essa hora não tem subordinado certo não, filho. Essa hora não tem... Porra, hierarquia certa. É cada um clama sua caceta. Tinha que ser ele, tinha que ser ele. Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ele. Eram válvulas pesadas, mal lubrificadas, um equipamento de emergência que não deveria ser acionado manualmente em condições normais. Olha isso. E ele girou aquelas válvulas imensas com as próprias mãos. Não dá pra dizer que ele estava enganado. Não tinha como não perceber. Leletchenko sabia que tinha abusado da sorte. Ele trabalhou em Chernobyl por 11 anos. Ele entendia de radiação, ele entendia os riscos. Ainda assim, ele ainda ficou por ali por horas, passando mal por caso de alguém precisar de mais alguma coisa. Leletchenko só voltou para casa no dia seguinte. Foi aí que a esposa dele apontou para as manchas vermelhas no rosto dele. Ela implorou para ele ver um médico.
Horas depois, Leletchenko saiu de casa. Ele saiu de casa e voltou para a usina. Não deixaram ele trabalhar mais. Leletchenko foi encaminhado para um hospital improvisado. O médico alertou Leletchenko: não volte. Aí o Leletchenko fingiu que ia fumar e nunca mais pisou no hospital improvisado. Ele voltou para a usina de Chernobyl. Pela terceira vez, ele ficou sabendo que tinha fluxo de hidrogênio pelos canos. Pela terceira vez, o Alexander Leletchenko entrou no inferno e girou mais uma válvula. O Alexander Leletchenko trabalhou nas operações de contenção do vazamento radioativo durante 4 dias seguidos. Ele organizou o suprimento de energia do equipamento, consertou sistemas de extinção de incêndio. Ele ajudou em tudo o que ele podia ajudar. Leletchenko parecia incansável, mas estava condenado à morte. Ele foi levado de ambulância para um hospital em Kiev e faleceu. Não tinha como mais, né? O Alexander... Aí não tinha como mais, pô. Maluco. O cara ficou 4 dias tomando radiação na cara, filho. Leletchenko tinha 47 anos. O nome de Leletchenko permaneceu escondido por décadas. Em 2006, ele foi reconhecido pelos esforços dele e foi alçado ao panteão dos heróis da Ucrânia. Um monumento com seu busto foi erguido no Instituto Politécnico de Kiev. Aquele era o mesmo lugar onde Leletchenko tinha se formado em engenharia elétrica. No aniversário de 35 anos do desastre de Chernobyl, representantes das principais usinas de energia da Ucrânia compareceram diante do monumento de Leletchenko e se curvaram perante ele. Quem também estava de plantão na noite de 26 de abril de 1986 era o tenente Volodymyr Pravik. Ele não estava na usina, né? Ele não trabalhava na usina. Pravik era bombeiro, comandante da guarnição. A usina explodiu 1h23 da manhã. Exatos 2 minutos depois, Pravik e todos os homens dele disponíveis já estavam dentro dos carros, no caminho para a usina, sirene ligada, rasgando a noite. Volodymyr... Moleque, bombeiro é um bagulho muito doido, né, viado? O cara vai pra onde tá todo mundo fugindo, pô. Tá ligado? O cara entra da onde tá todo mundo querendo sair. Pravik era filho da terra. Ele nasceu e foi criado na cidade de Chernobyl. Muita gente até hoje confunde Chernobyl e Pripyat. Chernobyl era uma cidade que já existia desde o século XII, com uma longa tradição de povos nativos. Pripyat era uma cidade muito mais recente, fundada em 1970, justamente para abrigar as famílias dos funcionários da usina nuclear. Pripyat era mais perto do trabalho. Então assim, os pais de Pravik viram a usina ser construída, viram Pripyat surgindo do nada. A mãe de Pravik era enfermeira, o pai dele era trabalhador da construção civil. Eles passaram a vida toda na cidade de Chernobyl. Eles amavam aquela terra, aquele povo, aquela cidade. Esse amor passou para Volodymyr Pravik. Ele não quis fazer faculdade, ele não quis sair dali. Ele se alistou no corpo de bombeiros para proteger Chernobyl. O que diziam na cidade era que o batalhão de Pravik não era muito disciplinado. Diziam que ele não era um time, mas um agrupamento de indivíduos. Muitos eram veteranos que não aceitavam ordens, né? Outros eram parentes que se conheciam por décadas ou vizinhos em vilas muito próximas e cada um agia como queria. Ali a autoridade não tinha o mesmo peso que em outros lugares, mesmo no regime soviético. Ainda assim, Volodymyr Pravik chegou no topo do comando. Ele aprendeu a comandar não pela autoridade, mas pelo exemplo. Naquela noite, aquela má fama veio abaixo. Naquela noite, aquele bando de homens mal organizados mostrou o seu valor. Mostrou sua lealdade e sua disciplina sem parar um minuto para questionar as ordens recebidas. Eles eram a terceira guarda da brigada de incêndio de Chernobyl e compareceram diante do dever. Valeu, né? Só de raça, filho. Só de raça. Quando o reator explodiu, no exato momento que o reator explodiu, Volodymyr Pravik estava ali no escritório dele escrevendo uma carta para a esposa. É um hábito que ele tinha sempre que ele pegava longos turnos longe de casa. Alguns homens estavam do lado de fora do quartel fumando. Então eles viram e ouviram uma explosão muito forte. Foi a explosão que arrancou o topo do reator número 4. Todos saíram para ver. Todos... Pô, se um bagulho desse acontecer, mané, em Angra dos Reis, até onde pega, tá ligado? Só pra saber se eu tô seguro. Até onde pega, mané. Fique Chernobyl. O bagulho, tipo assim... Chernobyl era uma cidade ou era um bairro, né, mano? Tipo assim, se fosse uma cidade, é bagulho doido, pô. Até Minas. Rio inteiro, provavelmente, não, pô. Rio inteiro, não, pô. Angra dos Reis é muito mais perto de outros estados do que daqui onde eu tô, viado. Angra dos Reis é longe a Vera, mano. Entenderam o que tinha que ser feito. Eles não esperaram uma ligação, um alarme, nada.
Em 2 minutos, os 14 homens da terceira guarda estavam na estrada, em cima dos seus caminhões, a caminho do inferno. Bom, antes mesmo de chegar lá, o próprio Pravik emitiu um alerta de nível 3 na região. Isso significava que todas as unidades de bombeiro do estado... Chernobyl ia se espalhar pelo leste europeu inteiro. Caralho, mané. Doideira, meu irmão. 30 km. Não, o bagulho é a radiação, né? O bagulho é o conjunto da obra, né? Eu tô falando aqui do bagulho como um todo, tá ligado? Caraca, maluco. Mas vai muito longe, né, mano? deveriam ser acionadas simultaneamente. Tinha dado muito ruim na Pô, mas aqui, tipo assim, sem querer avacalhar, né, mano? Sem querer, porra, rogar uma praga. Mas hoje em dia o bagulho é muito mais avançado no que diz respeito à prevenção dessas porra, muito por conta também de Chernobyl, né, mano? Tipo assim, ninguém quer que essa porra aconteça em nenhum outro lugar agora, né? Tem até, tipo assim, mais artifícios pra, tá ligado? Eles, tais homens indisciplinados, preencheram relatórios muito precisos do que encontraram, do que eles viram na usina de Chernobyl. Nos primeiros 20 minutos de combate ao incêndio, Volodymyr Pravik teve no comando total da operação. Ele posicionou os carros de bombeiro em volta do reator. Ele coordenou os homens que chegavam. Ele acionou mangueiras cisternas para controlar a situação. Ninguém foi informado de que se tratava de um incidente nuclear. Ninguém foi informado dos perigos. A fumaça ao redor estava contaminada. Os pedaços de grafite espalhados pelo chão estavam contaminados. Aqueles homens não sabiam de nada. Mas a terceira guarda também já estava condenada. É porque tu não vê, né, Mas eles mano? sabiam que tinha uma prioridade: extinguir as chamas no telhado do reator número 4. Eram as mesmas chamas que poderiam alastrar o incêndio para o reator número 3. Se o reator número 3 também entrasse em chamas, a gente teria um incidente que seria, no mínimo, 2 vezes pior. 1h47 da manhã, 24 minutos depois da explosão. O Major Leonid Teliatkin... Eu fui na praia do laboratório, que a água é a que esfria o reator. Água muito quente. Porra, praiazinha gostosa, né? Cuidado pra não sair de lá com 3 braços, filho. Né? Tem que ter esse cuidado aí, essa precaução aí, tá ligado? assumiu o comando da operação e liberou Pravik para uma missão de extrema urgência. Subir no telhado do reator 3 e conter as chamas no reator ao lado. 70 metros de altura. Pensou? Um calor escaldante. Uma fumaça tóxica soprando na direção dele. Os bombeiros sentiam algo estranho. O gosto de metal na boca. Também tinham a sensação de alfinetes penetrando na pele desprotegida no rosto. Nenhum deles sabia, mas esses são sintomas que só aparecem diante de uma dose de radiação muito acima do nível letal. O mais comum é você receber uma dose letal de radiação e nem perceber. Se você está percebendo, é porque a dose extrapolou todas as escalas. Era isso que estava no ar naqueles primeiros minutos. Que isso, moleque? Volodymyr Pravik e 4 homens pegaram as escadas do lado de fora do reator 3 e subiram. Missão dada era missão cumprida. Foram 5 minutos de subida nas piores condições possíveis, olhando diretamente para o coração da radiação, olhando para o núcleo exposto do reator 4 lá embaixo. Mas tinha fogo para apagar no telhado e eles iam fazer isso. Não tinha pressão na mangueira para subir 70 metros, né? A água saía fraca, mas era o que eles tinham para usar. O calor era tão intenso que o asfalto cobrindo o teto estava derretendo. O asfalto formava uma massa que ia grudando nas botas. A estrutura inteira estava frágil e o chão podia se abrir debaixo deles. Ali... Asfalto que cobre o teto? Aqui eu me perdi. O asfalto cobrindo o teto estava derretendo. O asfalto formava uma massa que ia grudando nas botas. A estrutura inteira estava frágil e o chão podia se abrir debaixo deles. Ali em cima eles pisavam, né, literalmente em pedaços de combustível nuclear incandescente. Eles não conseguiram extinguir aquelas chamas. O incêndio no telhado do reator 4 só seria apagado às 5 da manhã. Mas Volodymyr Pravik e os homens dele já não estavam mais lá. Um dos bombeiros desmaiou às 2h14 da manhã. No minuto seguinte, outro bombeiro também perdeu a consciência. Pravik tomou a decisão de evacuar enquanto ainda podia. Pravik ajudou seu grupamento a descer e trazer os bombeiros acordados lá de cima. Lá embaixo, outro time já estava se preparando para subir. Pravik desceu com o rosto avermelhado, com dificuldade para respirar, com os olhos arregalados de quem havia atravessado uma guerra que a terceira guarda não podia vencer. 2h35 da manhã, pouco mais de 1 hora depois da explosão, ok? Volodymyr Pravik e 6 dos seus homens já estavam fora de combate. Eles foram levados direto para um hospital improvisado, sem condições de andar. No mesmo dia, eles foram transferidos de avião para um hospital especial em Kiev e
depois terminaram em Moscou. A mãe de Volodymyr Pravik, a enfermeira Natalia Ivaniva Pravik, ficou ao lado do filho dele até o último suspiro. Volodymyr deixou a última carta para a esposa dele. Abre aspas. Nádia, você está lendo esta carta e chorando. Não enxugue os olhos. Tudo acabou bem. Viveremos até os 100 anos. E nossa querida filhinha crescerá 3 vezes mais que nós. Sinto muita falta de vocês duas. Mamãe está aqui comigo agora. Ela veio correndo pra cá. Ela vai te ligar e te contar como estou me sentindo. Estou me sentindo bem. Caralho, filho. Aquela famosa mentira, né, mano? Pra acalmar o coração, mano. Caralho, que Volodymyr doideira, Pravik cara. faleceu em 11 de maio de 1986, vítima de envenenamento radioativo. Ele recebeu uma dose estimada em 1370 rem, a unidade de medida de radiação. Esse é o triplo da dose considerada letal. Ou seja, Nossa. 3 vezes mais do que a morte. O valor registrado em Pravik é o maior valor registrado até hoje em um ser humano. Ele foi enterrado envolto em plástico protetor dentro de um caixão envolvido em plástico, dentro de um casulo de zinco. Volodymyr Pravik deixou uma filha para trás, Natasha Pravik, nascida 2 semanas antes do desastre de Chernobyl. Moleque, eu fico imaginando, tipo assim, viado. Isso aqui é coisa mais pro futuro, né? Papo de daqui a uns 200 anos, 300 anos, tá ligado? Moleque, alguém entrar numa de futucar o túmulo desse maluco aí, acabou, filho. Vai pegar a radiação também, tá ligado? Mas se pá até lá já sabe que qualquer bagulho que tá assim, envolto de uma porrada de coisa, não é pra futucar, né? Na madrugada em que Pravik estava sendo levado para um hospital improvisado, Alexei Ananenko estava dormindo o sono daqueles que ainda não foram chamados para cumprir seu dever. Ironicamente, Ananenko acabou se tornando o ponto central de uma lenda que dura até hoje. A lenda dos 3 voluntários que aceitaram participar de uma missão suicida, usando roupa de mergulho para entrar em água contaminada embaixo do reator número 4. Eles nunca mais teriam sido vistos. A história verdadeira é bem diferente, não começa de uma forma heróica. Ela começa em 1937, quando o pai de Alexei Ananenko foi preso por traição à Revolução Comunista. Não, Ele tem coragem de ver ir para uma essa série prisão não, velho. ou ir para a distante região de Komi, realizar trabalhos manuais para a comunidade. O pai de Ananenko escolheu a liberdade, mesmo que numa região quase vazia. E foi ali que ele conheceu a mulher da vida dele. Desse destino inesperado, nasceu Alexei Ananenko. Essa história também continua de uma forma nada heróica. Alexei Ananenko se formou em engenharia e escolheu trabalhar em Chernobyl por um motivo muito prático, ter um lugar para morar. Na época, Pripyat estava em expansão, a usina ainda estava sendo construída e funcionários recebiam apartamentos do governo. Alexei escolheu aquele emprego para ter o próprio apartamento dele. Se eu parar essa história por aqui, talvez você tivesse a impressão de que essa é a história de um pilantra, né? Um egoísta que cresceu com mágoa do governo, né? Alguém que não estava disposto a sacrificar 1 centavo pelo bem coletivo. Só que não. A história de Alexei Ananenko continua e prova pra gente que não importa a sua motivação inicial, não importa a tua origem, sabe? Não importa a raiva que você sente pelas injustiças do passado. O que importa é aquilo que você aceita quando chega a hora de fazer a diferença. Na madrugada de 26 de abril de 1986, Alexei Ananenko dormia no apartamento dele. Ele dividia o espaço com a mãe doente. Ele não foi avisado de nada. O telefone era um luxo na época e só a diretoria dispunha desse tipo de comunicação. Alexei não era da diretoria, ele era um entre tantos outros funcionários da usina de Chernobyl. Então ele acordou, trocou de roupa e desceu para tomar um café da manhã na padaria. Foi aí que ele viu algo fora do comum. Um caminhão lavando as ruas com um tipo de espuma. Como assim? O caminhão de limpeza usava água, né, quando passava. E agora estava usando espuma? Tinha alguma coisa nas ruas que precisava ser descontaminado. Alexei ficou com aquilo na cabeça, né? Tomou café com aquilo na cabeça. Pegou um ônibus com aquilo na cabeça. Ninguém comentava nada, porque ninguém sabia de nada. Tudo foi abafado nas primeiras horas. Alexei então viu o que sobrou do reator 4. Ele viu a movimentação. O emprego dele dos sonhos, né, o apartamento dele na cidade não significava mais nada. Os habitantes de Pripyat e Chernobyl foram evacuados nos dias seguintes. Essas 2 cidades permanecem abandonadas até hoje. Os prédios ainda estão lá, sabe? As escolas ainda estão lá, as padarias ainda estão lá, os supermercados, as delegacias, os praças, tudo. Os móveis ainda estão lá. O tempo consumiu tudo. O apartamento do Alexei e a mãe dele ainda tá lá. Os dias se passaram e a crise continuava. 10 dias depois da explosão, Ananenko foi chamado de volta para a usina. Tinha um servicinho para ser feito. Alguém tinha que entrar debaixo do reator 4 e drenar a água acumulada. As válvulas tinham que ser abertas manualmente. Se isso não acontecesse, tinha o risco do calor do reator transformar toda aquela água em vapor. O vapor ia adquirir pressão e levantar o reator. O reator poderia saltar igual a tampa de uma panela de pressão mal fechada. Oficiais do governo convocaram Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov para fazer esse serviço. Eles conheciam aquele subsolo.
Eles sabiam quais válvulas precisavam ser abertas para drenar o líquido. O equipamento de proteção que eles receberam eram só roupas de mergulho, sabe, daquelas que você compra em loja esportiva. O governo deu para eles medidores de radiação, roupas de mergulho e um tapinha nas costas. Tá maluco, filho. Pior que me perdoe, velho, mas vai lá tu, paizão. E eu, caralho, vou meter meu pé, vou ganhar meu beco. Pegar minha mãezinha aqui, ó, vou lá pro cu de Moscou, filho. Tá maluco, filho. Caralho. Moleque, suporte nenhum pra fazer a parada, mano. Eles não eram voluntários. Não houve um discurso motivacional. Eles não tinham opção. Era um último trabalho. Nenhum deles podia dizer não. Mas também nenhum deles pensou em dizer não. A União Soviética era a terra do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não tira a força do seu heroísmo, né? A ficção e as lendas dizem que Ananenko atravessou a água radioativa na altura do peito, na escuridão absoluta. Não é verdade. Boa parte da água já tinha sido bombeada para fora pelos bombeiros e o nível já estava na altura do joelho. Mesmo assim, Ananenko guiou o grupo dele por cima de um cano que estava passando logo na superfície da água. A verdade dos fatos também não tira a força do heroísmo dele. Eles se moveram lentamente, justamente para evitar de cair na água contaminada. Alexei levantou uma lanterna para iluminar o caminho dele e levou também uma ferramenta para o caso das válvulas estarem emperradas. Não precisou. Girar as válvulas foi muito fácil. A água foi drenada e todos os três voltaram das profundezas da usina. O problema real é que eles tinham se contaminado. Os três passaram pelo banho de descontaminação e os sensores apitaram. Eles voltaram pro banho, saíram e os sensores continuaram apitando. Puta de novo, merda. e de novo, e de novo. Puta Todos os merda. três desenvolveram sintomas de envenenamento radioativo. Por um serviço simples, né? Mas vital. Manchas negras apareceram nas pernas do Alexei Ananenko. Essas manchas são chamadas de bronzeado de radiação. Mas não passou disso. Mano. Todos os três integrantes da tal lendária missão suicida sobreviveram por décadas. Nenhum deles morreu em consequência comprovada da radiação recebida. Alexei Ananenko tá vivo até hoje, mas Caralho. sobreviver não tira a força do heroísmo dele. Alexei chegou a visitar Pripyat décadas depois. Ele procurou lá o velho apartamentinho dele, mas não conseguiu encontrar. O mato tomou conta de tudo, né? Mas não importava mais. Ele estava vivo e bem. Ainda assim, Alexei Ananenko segue perseguido por um antigo fantasma. O fantasma da Rússia. E como assim? Ananenko se tornou um refugiado ucraniano depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Ele fugiu com a esposa dele depois dos primeiros bombardeios da capital Kiev. Para a esposa dele, esse foi o pior momento de suas vidas. Afinal, o que define um herói? É saber que vai morrer e ainda assim voltar 3 vezes para o núcleo do inferno para girar válvulas? É não saber do tamanho do perigo e se sacrificar sem saber que está se sacrificando? É ser convocado para um trabalho sujo como uma peça descartável e fazer esse trabalho assim mesmo? Heroísmo tem muitas formas, né? E é impossível medir o grau de heroísmo. Não existe tabela para isso, né? Um heroisômetro. Não existe isso. Radiação se mede. Heroísmo não se mede. Radiação e heroísmo são invisíveis, mas os dois andaram lado a lado no desastre de Chernobyl. Essa foi a história de Alexander Leletchenko, Volodymyr Pravik e Alexei Ananenko. Existem milhares de histórias parecidas em torno do passado de Chernobyl. Podem existir milhares de histórias parecidas no futuro de Chernobyl. O reator número 4 ainda está queimando até os dias de hoje. Que Ele isso? queima dentro de uma cúpula de concreto chamada de sarcófago. Um segundo sarcófago está sendo construído agora em volta do primeiro, ou seja, uma proteção da proteção. A invasão russa causou danos nessa proteção. Forças russas chegaram a ocupar a usina e ameaçar liberar tudo de novo. Caralho, viado. O pesadelo não acabou. Infelizmente, ele está só pausado. Caralho. Pra mim, Chernobyl era na Rússia, mano. O bagulho é na Ucrânia? Cara, o bagulho é na Ucrânia, mano. Ah, os caras safados, mané. Os caras lá no bagulho ameaçam. Pô, que isso? Que essas coisas não se brincam, não, viado.